Epílogo. Como se sabe, o receio ou a previsão expressa no final do capítulo precedente realizou-se em alguns meses. A crítica da Revolução Permanente foi, para Radek, apenas um meio de romper com a oposição. Esperamos que todo o nosso trabalho seja a prova de que a passagem de Radek para o campo stalinista não constituiu nenhuma surpresa para nós. Toda apostasia tem, porém, os seus graus de aviltamento. Em sua declaração de arrependimento, Radek reabilita toda a política de Stalin na China, o que significa que desceu até o fundo da traição. Só me resta citar aqui um trecho de minha resposta ao ato de penitência de Radek, Preobrazhensky e Smilga, ato que é um verdadeiro certificado de cinismo político. Como sucede a todos os falidos que ainda se respeitam, é natural que a trinca só tenha podido reabilitar-se por meio da Revolução Permanente. A trinca dos capituladores livra-se de tocar na mais trágica derrota do oportunismo na história dos nossos dias, a Revolução Chinesa, com o juramento fácil de nada ter de comum com a teoria da Revolução Permanente. Radek e Smilga defenderam obstinadamente, tanto antes quanto depois do golpe de Estado de Chiang Kai-shek, a submissão do Partido Comunista Chinês ao Kuomintang burguês. Preobrazhensky, como sempre, resmungou qualquer coisa incompreensível. Coisa curiosa, todos os que defenderam nas fileiras da oposição o aviltamento do Partido Comunista Chinês foram os que em seguida se tornaram capituladores. Nenhum dos oposicionistas que permaneceram fiéis à sua bandeira se sujou com essa nódoa. Nódoa evidentemente vergonhosa. 3/4 de século depois da publicação do Manifesto Comunista, 1/4 de século depois da fundação do Partido Bolchevique, ainda puderam esses infelizes marxistas defender a presença dos comunistas na jaula do Kuomintang? Em resposta às minhas acusações, exatamente como hoje em sua carta de penitência, Radek alegou o isolamento do proletariado em relação ao campesinato como resultado da saída do Partido Comunista do Kuomintang burguês. Pouco antes, Radek chamava o governo de cantão de camponês operário, ajudando a Stalin a esconder que o proletariado chinês se tornara escravo da burguesia. Mas com que disfarçar todos esses procedimentos vergonhosos e todas as consequências dessa cegueira, dessa estupidez, dessa traição ao marxismo? Ora, é natural que com a Revolução Permanente. Radek, que desde fevereiro de 1928 procurava pretextos para capitular, aderiu imediatamente à resolução do Pleno de fevereiro de 1928 do Comitê Executivo da Internacional Comunista sobre o problema chinês. Essa resolução declarava que os trotskistas eram liquidadores, porque davam às derrotas o nome de derrotas, recusando-se a considerar a contra-revolução vitoriosa na China como o mais alto estágio da Revolução Chinesa. Essa mesma resolução declarava ainda que era preciso caminhar para a insurreição armada e para os sovietes. Para quem quer que possua um pouco de intuição e algum senso político, baseados na experiência revolucionária, essa resolução surgiu como um modelo de aventurismo irresponsável e repugnante. Radek deu-lhe a sua adesão. Preobrazhensky, sem ter sido mais perspicaz do que Radek, abordou a questão sob outro aspecto. A Revolução Chinesa já está esmagada e por muito tempo. Uma nova revolução não virá tão cedo. Nesse caso, valerá realmente a pena romper com os centristas? Preobrazhensky enviou-me longas cartas sobre esse tema. Ao lê-las em alma ata, experimentei um sentimento de vergonha. Que aprendeu toda essa gente na escola de Lenin? Perguntei-me a mim mesmo dezenas de vezes. As premissas de Preobrazhensky eram diametralmente opostas às de Radek, mas os corolários, os mesmos. Ambos desejavam ardentemente que Yaroslavsky os acolhesse com um abraço fraterno, por intermédio de Menginsky, em benefício da revolução bem entendido. Não são carreiristas, são simplesmente homens impotentes, ideologicamente falidos. Opus à resolução aventureira do Pleno de fevereiro de 1928 a necessidade de mobilizar os operários chineses em torno das palavras de ordem democráticas, inclusive a de Assembleia Constituinte. A trinca infeliz, porém, declarou-se ultra-esquerda, o que não custava nada e nada obrigava.
palavras de ordem democráticas? De maneira nenhuma. É o erro grosseiro de Trotsky. Nada menos que os sovietes chineses, sem 1% de desconto. Seria difícil imaginar coisa mais absurda do que essa pretensa posição. A palavra de ordem de sovietes, na época de reação burguesa, não passa de ficção, de escárnio aos sovietes. Não repelimos as palavras de ordem democráticas, nem mesmo na época da Revolução, isto é, na época da organização direta dos sovietes. Só o fizemos depois da tomada do poder, quando os verdadeiros sovietes, aos olhos das massas, entraram em luta com as verdadeiras instituições da democracia. É o que na linguagem de Lenin, e não na de Stalin e de seus papagaios, significa não saltar por cima da etapa democrática no desenvolvimento de um país. Sem o programa democrático, Assembleia Constituinte, jornada de 8 horas, confisco das terras, independência nacional da China, direito do povo a dispor de si mesmo, o Partido Comunista Chinês fica de mãos e pés atados, vendo-se obrigado a ceder passivamente o terreno à social-democracia chinesa, que com a ajuda de Stalin, Radek e companhia, pode suplantá-lo. Em resumo, marchando a reboque da oposição, Radek não chegou a perceber o fato primordial da Revolução Chinesa, já que sempre pregou a submissão do Partido Comunista Chinês ao Kuomintang burguês. Não notou a contra-revolução chinesa e sustentou, depois da aventura de Cantão, a necessidade de uma insurreição armada. Agora salta por cima das etapas da contra-revolução e da luta pela democracia, procurando livrar-se das tarefas da época de transição com a ideia extremamente abstrata de sovietes fora do tempo e do espaço. Em troca, Radek jura não ter nada de comum com a revolução permanente. É reconfortante, é consolador. A teoria antimarxista de Stalin e Radek traz em si a repetição modificada, mas não melhorada, da aventura do Kuomintang para a China, a Índia e todos os países do Oriente. Baseando-se em toda a experiência das revoluções russa e chinesa, baseando-se na doutrina de Marx e Engels, meditada à luz dessas revoluções, a oposição afirma: uma nova revolução chinesa só pode derrocar o regime vigente e entregar o poder às massas por meio da ditadura do proletariado. A ditadura democrática do proletariado e dos camponeses, oposta à ditadura do proletariado conduzindo os camponeses e realizando o programa da democracia, é uma ficção, uma mentira, ou, o que é pior, o regime de Kerensky ou do Kuomintang. Não há possibilidade de nenhum regime revolucionário médio intermediário entre o regime de Kerensky ou de Chiang Kai-shek e a ditadura do proletariado, e aquele que defende essa fórmula abstrata engana vergonhosamente os operários e prepara novas catástrofes. A oposição diz aos operários do Oriente: os capituladores, aniquilados pelas maquinações intesтерnas da partido, ajudam Stalin a lançar a semente do centrismo, a tapar vossos olhos e ouvidos e confundir vossas cabeças. De um lado, com a proibição de continuardes a luta pela democracia, sois enfraquecidos em frente à ditadura burguesa direta. De outro lado, são desenhadas diante de vossos olhos perspectivas de uma ditadura salutar não proletária, destinada a favorecer as futuras transformações do Kuomintang, isto é, as futuras derrotas da revolução dos operários e dos camponeses. São traidores os que assim vos pregam. Operários do Oriente, aprendam a não lhes dar crédito, a desprezá-los, a expulsá-los de vossas fileiras.